como agir com o comportamento do meu filho, do meu paciente que tem autismo. Ele dá birra, ele chora, ele às vezes, né, tem comportamentos agressivos, ele não consegue demonstrar o que ele quer. Eu não sei agir com esses comportamentos, Suelen, o que eu faço? Então, essa é uma das maiores perguntas que eu recebo aqui, tanto na caixinha, né, de perguntas aqui no Instagram, ou vocês me mandam no direct, ou as demandas que eu tenho no consultório, nas supervisões, sempre está relacionada ao comportamento da criança, principalmente, né, um comportamento problema, um comportamento inadequado, um comportamento de birra, né, que é o que a gente tanto fala. E hoje, nesse vídeo, nosso 6º vídeo da nossa série Aba e Autismo, nós vamos entender um pouquinho sobre comportamento e algumas estratégias para lidar com este comportamento. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Suelen Priscila, psicóloga infantil, especialista em Aba e Autismo, mestra em Educação Especial, e eu estou aqui para ajudar você. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, o que é um comportamento? Deixar a perguntinha aqui, o que é um comportamento? Gente, comportamento é tudo o que a gente faz e o que a gente diz, né? Então, todas as nossas atitudes, tudo que a gente faz, fala, pensa, comunica, a gente está se comportando, tanto nós quanto as nossas crianças. Então, quando elas dormem, elas estão se comportando, quando acorda, quando fala, quando come, quando brinca, a todo momento. E aí, eu preciso entender que todo comportamento que eu tenho tem algum fator antecedente e tem algum fator consequente. Então, vamos pôr até as setinhas aqui, ó. Aqui tá o comportamento, aqui tá o que aconteceu antes, aqui tá o que aconteceu depois. As consequências ou os antecedentes do meu comportamento que vão determinar, né, se ele vai continuar ocorrendo, vão determinar a frequência da ocorrência desse comportamento, se vai subir ou se vai descer, se vai aumentar ou se vai extinguir. E o que a gente quer com comportamento de birras, comportamentos inadequados? Extinguir. E com os adequados, aumentar. E esse é o objetivo do quê? Aqui da nossa ciência, do ABA, que eu tô fazendo essa série maravilhosa aqui para vocês. Todo o nosso objetivo de trabalho está em lidar com comportamentos, está em ampliar bons comportamentos, comportamentos legais, funcionais, que vão trazer qualidade de vida para a nossa criança e em reduzir esses comportamentos inadequados. Então vamos lá, antecedentes é o que ocorre logo antes, né? O comportamento vai ser a resposta ao antecedente e a consequência, o que ocorre depois e que pode ser tanto positiva, negativa ou neutra. É importante a gente saber que para eu conseguir efetuar mudanças de comportamento, eu vou ter que alterar, né, as minhas consequências ou alterar o que acontece antes, que foi o que eu já falei para vocês. O que a gente tem que entender? Os comportamentos indesejáveis da criança podem surgir por vários fatores, né? Às vezes, por exemplo, essa criança, ela tá cansada, ela tá com fome, ela tá frustrada, ela tá aborrecida, desocupada, excitada, com muitos estímulos, ou em uma situação nova ou difícil, diferente na vida dela. E aí, como ela tem uma limitação de linguagem, ela não consegue demonstrar necessariamente, né, o que ela quer, ela pode ser incapaz de identificar esse sentimento que ela está tendo dessas situações novas ou as intenções que ela quer com aquela situação. Então, eu vou precisar entender, né, esse comportamento, observar para começar a entender a função desse comportamento. Então, tem algo na análise do comportamento, né, que a gente chama de avaliação funcional. Eu vou avaliar qual é a função. Por que a criança está tendo esse comportamento? Ele tem uma função, ele quer me demonstrar algo, que é uma coisa aí tão difícil para a gente identificar e por isso que a gente precisa de um profissional. Lembrando que, né, um aviso importante, esse vídeo é um vídeo explicativo, que eu quero mostrar algumas questões para vocês, mas não descarta, é claro, um analista do comportamento ou alguém para te ajudar, mamãe, ou ajudar você, profissional, um supervisor, porque não é tão simples assim, né, não é tão fácil assim. Mas normalmente o analista do comportamento vai dar uma fichinha de registro para esses pais, para eles anotarem, para os outros profissionais, na escola, os professores, para todo mundo entender por que ele está tendo isso e qual que é a função. Então, por exemplo, às vezes um comportamento de bater pareça ser agressivo, mas pode ser que não seja essa a função. Pode ser que a criança quer dizer oi, mas ela não sabe comunicar e ela vai lá e dá um tapinha na outra criança. Ou ela quer dizer não, que ela não quer determinada coisa.
ou pode ser que ela está com raiva. Enfim, existem vários motivos para determinado tipo de comportamento. E aí, para eu conseguir alterar esse comportamento, eu vou modificar, né, os antecedentes e as consequências. E aí, entender a rotina da criança facilita muito, né, dentro desse processo. Então, frente a um comportamento inadequado, o que eu vou pensar? Perguntinhas aqui, ó, pra gente pensar e que você sempre, papai e mamãe, deve pensar. Vou deixar aqui. Onde e quando ocorre esse comportamento? Onde e quando? Então, é sempre na casa da vovó, é sempre na casa da mãe, ou se for na casa, é sempre na sala, é no quarto da criança. Quando, né? Em quais horários que ele ocorre, né? É mais de manhã, é mais à tarde, pra gente entender um pouco da rotina dessa criança. Outra perguntinha. Com quem ocorre? Então, é mais com a mãe, é mais com o pai, é mais com o irmão, é na escola, é com o professor, é com quem? Outra, com qual frequência esse comportamento ocorre? É todo dia? Não, é uma vez por semana, uma vez por mês, ou é 2 vezes no dia? Qual é a frequência? Outra, o que ocorre antes e depois, né? Que é pra gente entender. Então, descrever isso. Eu sempre falo pros pais, descreva, por exemplo, seu filho tá lá assistindo a televisão com o irmãozinho, aí de repente o irmãozinho troca de canal. Aí seu filho, né? No caso, os dois são filhos. Mas e a criança mais velha, vamos pôr que é a criança dentro do espectro, o irmãozinho trocou de canal, ela ficou com raiva e começou a chorar. Então aqui, o nosso comportamento dessa criança no espectro foi começar a chorar, mas aí eu preciso definir melhor, então eu descrevo tudo sobre esse comportamento. Ele começou a chorar, jogou a almofada no chão, foi correndo atrás da mãe, ele teve esses comportamentos, tenho que descrever o mais detalhado possível. O que aconteceu antes? O irmão mudou de canal. O que aconteceu depois? Então, a atitude da mãe vai determinar se esse comportamento vai repetir ou não. Ela foi lá e chamou a atenção do irmãozinho e voltou pro canal? Ou ela foi lá e tentou conversar, explicar o que aconteceu? Ou ela foi punitiva e desligou a televisão? Enfim, a consequência vai determinar. Agora, se eu tenho uma rotina bem estruturada, se eu organizo o ambiente, por exemplo, eu vou deixar eles assistindo televisão, não vou deixar o controle lá, eu vou monitorar o tempo, eu vou estar sempre de olho, pode ser que esse comportamento nem chegue a ocorrer. Então, foi só um exemplo simples aqui pra gente tentar entender, né, quais são as funções, e aí entraria todas essas perguntas que eu falei para vocês, certo? E aí eu queria que a gente pensasse outra questão muito importante. Geralmente, esse comportamento problema, essas birras, elas podem ter alguns motivos, né? Que eu vou falar aqui pra vocês, 4 motivos que podem ajudar vocês, mas podem ter outros também. Então, primeiro, será se ele quer receber atenção social? Será se esse comportamento é para receber atenção? Então, ele tá chorando porque ele quer atenção, porque o pai tá o tempo todo ali no celular e aí a criança quer a atenção do pai e ela fica chorando. Quando ela chora, o pai para e vem brincar com ela? Será se é por isso? Será que é com esse foco de atenção? Porque a gente tem que pensar estratégias para os pais ficarem mais tempo com as crianças, dividir melhor aí esse tempo. É uma coisa que eu sempre falo aqui com vocês, né? Ter tempo de qualidade com o seu filho. Então, é uma coisa a se pensar. A questão aqui, gente, é o seguinte, existe muito um senso comum que a criança tá chorando porque ela quer uma coisa, ela quer atenção, a gente vai ignorar. Não é bem assim. Não é que o choro vai gerar, os pais ou o adulto vai ter que ignorar essa criança. Vai depender da função desse comportamento. Por isso que eu tô falando dessa importância da gente entender um pouquinho e ter um profissional em cada caso. Então eu vou ignorar, mas vai depender. Qual que é a função? Por que ela tá tendo esse tipo de comportamento? Então a gente tem que analisar isso. Outra questão, o segundo ponto que eu vou pôr aqui pra vocês, dessa função, desse comportamento, pode ser para pedir por algo. Vou deixar aqui, pedir por algo. Isso acontece muito, porque as nossas crianças com autismo têm uma dificuldade de comunicação. A primeira forma de comunicar é através do choro e elas vão dando continuidade com essa forma se elas não aprenderem outras maneiras. Então, tem vídeo aqui, vai ter vídeo aqui sobre essas questões de como você pode estimular a comunicação do seu filho para que a gente não responda ao choro. Então, se o seu filho chegar até você chorando para ter acesso a algo e você entrega, o que você está falando para ele? Isso mesmo, meu filho, é assim que se comunica. Você chora que eu te entrego.
Aqui eu preciso ignorar? Calma, depende. Se eu organizar, né, uma rotina para essa criança em que eu vou montar alguma forma dela se comunicar de forma alternativa ou por outras maneiras, não necessariamente esse comportamento vai ocorrer. Então eu vou mexer nos antecedentes. Então, ó, toda vez que ele quer algo, ele chora. Qual que é a orientação? Sim, você não vai dar algo para ele chorando, porque ele vai entender que é assim que se comunica. Mas eu posso pedir para ele, por exemplo, apontar. Me mostra o que você quer que eu te entrego. Não precisa de chorar. E a gente explica isso para a criança. Às vezes não dá para explicar na hora do choro, que ela tá muito irritada. A gente espera ela acalmar e explica. Mas sempre pensando nos antecedentes. Eu vou ensinar formas alternativas dela comunicar, que não vai precisar dela chegar até mim chorando. Outra questão, ele pode me demonstrar, ele pode mostrar para ele, ou mostrar a mãozinha. Ele pode utilizar de gestos para se comunicar, não precisa chorar. Ou também temos os casos de comunicação através de figuras, tem aplicativos, em iPads, né, de tablets, ou até mesmo PECs, a forma de comunicação por troca de figuras. Tem crianças que vão comunicar dessa forma e a gente vai ensinando para essa criança conseguir, né, te entregar a figura para ela obter o que ela quer. Então, quando a criança chora, né, para pedir por algo, na verdade tem uma falha aí da pessoa, né, porque ela não foi ensinada a comunicar de outra forma. E aí a gente sempre orienta isso para os pais. Quanto mais você ficar entregando pro seu filho as coisas que ele quer chorando, vai dificultar o nosso processo de fala. Então, às vezes, lá na terapia, né, a gente está ensinando ele a se comunicar. Ou também, né, tem a forma de, é claro, né, a forma que a gente mais quer, que todos os pais pedem, que é comunicar falando, né? Se a criança já emite alguns sons, a gente vai pedir para ela falar alguns sons para ela ter o que ela quer. Não precisa chorar, a gente vai pedir para ela falar dá, pega, quero, né? A gente vai pedir, é claro, né, se for essa a via de comunicação possível da criança. Então, se eu tô trabalhando isso na terapia lá, né, com os programinhas, tô pedindo para todos os profissionais fazerem isso em casa, o pai continua entregando as coisas para ele chorando, não vai dar certo. Por isso que a gente precisa aí, né, de parceria nessas atividades, de parceria com as famílias, para a gente conseguir, de fato, né, que essa criança se comunique de forma adequada. Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês, papais. Então, a partir de agora, se seu filho se comunica muito chorando, se ele quer uma coisa, ele tá chorando enjoado, calma, se ele ainda não fala, né, tente ensinar outras formas alternativas, fique calma nesse momento. Não fica apavorado, já entrega pra ele logo. Pra ele parar de chorar, porque aí você mostra pra ele que realmente você tá dando uma consequência imediata pro choro. E aí ele vai só comunicar dessa forma. E por isso tem todas essas outras alternativas que eu falei pra vocês, tá? O terceiro ponto seria fugir de uma situação desagradável. Então a criança tá chorando, tá irritada, tá dando birra porque ela quer fugir de alguma situação, né? Ela tá num ambiente novo, tem muito estímulo, ela tá irritada e aí ela não sabe falar que ela não quer aquilo, que ela não quer estar ali e ela começa a dar birra. É também como se fosse, né, aí uma forma de se comunicar. E aí o quadrinho, né, de rotina, a rotina sempre vai ajudar, gente. Eu acho que a rotina é importante, assim, pra todas as crianças, tá? Não só as crianças no espectro autista, todas as crianças. Nós, inclusive, né, precisamos de rotina, temos a agendinha lá, que a gente coloca tudo. Eu tô aqui, ó, minha agenda tá tudo, o que eu vou fazer no dia, quais são meus atendimentos, quais são minhas outras atividades, né, do dia. E nossa criança precisa muito. Suelen, mas como eu vou fazer um quadro, ele não sabe ler, ele não entende e tal. A gente faz um quadro de figuras mesmo, e existem vários modelos aí na internet, Google Imagens, você põe lá quadros de figuras mesmo, que vão organizar o dia dessa criança. Então, ó, você vai acordar, tomar café, depois a gente vai brincar, aí vai ter o momento de né, alguma atividade, alguma terapia, depois tem o almoço, depois tem escola. A gente organizar isso para a criança e mostrar como vai ser o dia dela é muito importante para que não ocorra situações ou ela fique dentro de um contexto que ela quer fugir. A gente sempre antecipando, mostrando o que é para ser feito, ajuda muito, né? Tanto em todos esses pontos que eu falei com vocês. Buscar atenção, pedir algo, fugir. Se ela tem uma estruturação da rotina dela, ela vai ser uma criança mais tranquila. Mas é claro, gente, que isso é um processo. Não é de um dia pro outro, vou mostrar pra ela e pronto. Não. Quanto mais novinho você iniciar, você demonstrar pro seu filho as coisas, como que vai ser no dia, melhor vai ser. Então, ter essa organização, né, é muito importante.
Também essa questão de fugir de uma situação desagradável pode ser que essa criança ela não consegue comunicar o que ela não quer, que ela não quer algo. Ensinar a criança a falar que não quer também é muito legal. Por quê? Porque vai ter um momento que ela não vai querer fazer igual a gente não quer, mas ela não precisa chorar, dar birra. Ela pode me mostrar, ela pode falar com a cabeça, ela pode fazer o não, ou ela pode me mostrar uma figura que ela não quer. Isso é tão legal, é tão importante a criança ter a oportunidade de falar que ela não quer fazer algo. E aí, isso acontece às vezes na terapia. Lógico que tem várias outras questões. Será que é fuga de demanda e tal? Mas vai ter momentos que ela pode me dizer, eu não quero fazer isso agora. E eu posso parar, eu posso fazer outra coisa, eu posso retornar. É claro que é o terapeuta, os pais que vão guiar isso. Mas a gente respeita também a criança, a gente respeita, né, os direitos dela. A gente está lidando com um ser humano que precisa de todos, né, todas as questões éticas e respeito. Então, ensinar seu filho a demonstrar uma situação, frente a uma situação ruim que ele não quer, é muito bom. E aí você, pai, a maioria dos pais já sabem as coisas que é desagradável para a criança. E frente a uma situação assim, a gente mostra pra ela. Às vezes você vai dar uma coisa que ela não quer, você fica insistindo, pede pra falar, não quero. Aí você, então tudo bem, você não quer, sabe? Não precisa ela fazer o tempo todo o que você quer, né? Vai ter momentos que ela não vai querer e tá ótimo, tá tudo certo. Vamos ensinar pra ela a falar isso. Também é um comportamento difícil de ser ensinado e aprendido, mas com a terapia, com o hábito, a gente consegue, tá? E o quarto ponto é a autoestimulação. A gente sabe que, né, as questões sensoriais, né, entraram aí, estão no quadro do espectro. A maioria das crianças vão ter alguma alteração sensorial, né, relacionada aos sentidos mesmo, tato, audição, olfato. Pode ser que a criança fique muito irritada, pode ser que tenha muito estímulo no ambiente, tá na escola, aquele tanto de coisa visual, ou ela tá no aniversário, tem balão, tem barulho, tem muita criança, isso pode desorganizá-la e ela pode começar a dar birra e pode até mesmo entrar em uma crise, tá? Então, eu já até fiz lives aqui pra vocês, conferem no meu Instagram sobre a diferença de birra, a diferença de crise, porque a crise é mais intensa, né? Então a criança ela vai se desorganizando, e aí por isso que é muito importante aqui a parceria dos outros profissionais, né? Tem o terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial, que vai fazer um trabalho bem legal, vai avaliar quais são as questões sensoriais dessa criança para nos ajudar aqui, nossos outros profissionais, a como lidar nessas situações, ajudar os pais. Então ele tá muito irritado, tá dando uma crise, eu vou ignorar pra não reforçar? Não, gente, ele tá dando uma crise sensorial. Aí vai depender da orientação profissional. É melhor abraçar ele, que ele acalma, pôr num colchãozinho, fazer sanduíche, ou é melhor deixar ele mais no cantinho, ou sentar, ou deitar. Tem os coletinhos, tem várias formas aí que vai ajudar essa criança nessa desregulação, né, que eu preciso de ajuda de outros profissionais pra entender. Né? Ou ela tá com uma estereotipia muito forte que vai gerando outros tipos de comportamentos, Então, a gente precisa, como eu falei, observar, entender a função, tá entrando numa crise, em alguma outra questão, como que eu devo agir vai depender de cada criança, mas é um dos motivos aí, né, dos comportamentos, problemas que podem surgir, que eu não posso simplesmente ignorar e deixar pra lá, gente. Vamos deixar esse senso comum pra trás. Por isso que eu tô aqui, pra trazer informação pra vocês de qualidade. Existem milhões de coisas a respeito desse tema, vários artigos, vários livros. Eu vou sempre trazer algo aqui pra vocês científico. Vou indicar material pra vocês também, né? Você, papai, principalmente vocês profissionais que lidam também com as crianças, né, com autismo. A gente precisa entender muito sobre comportamento, sobre análise funcional, avaliação funcional. Tem vários termos aí pra gente entender, tá bom? Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, uma introdução aí pra eu entender um pouquinho o que é comportamento, esse manejo, quais podem ser os tipos de funções, pra ajudar você no tratamento da sua criança com autismo, tá bom? Compartilha esse vídeo com outros papais, outros profissionais que precisam, né? Vamos compartilhar essa rede aqui de apoio para que mais pessoas compartilhar, curtir mais aqui, né? O YouTube, o Instagram vai entender que é um vídeo interessante e vai passar para mais pessoas, tá bom? E não esqueça de se inscrever também no meu canal do YouTube. Um forte beijo, até o próximo vídeo.